Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos orar. Pai, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu meditando nessa palavra, eu fui saber um pouquinho do profeta Isaías, mas também eu me atei muito no rei Ezequias. O pai de Ezequias não foi um bom rei. A primeira coisa que o pai de Ezequias fez foi fechar o templo do Senhor e começar a fazer cultos pagãos. Isso aí, fechou a igreja e resolveu o povo a adorar outros deuses, a sacrificar outros deuses. E começou essa idolatria no meio do povo de Deus. Vai passando os anos, Ezequias vai crescendo e ele se torna rei. Ezequias reinou de 727 a 608 a.C. A Bíblia fala que ele era um rei justo. Ele não andou no caminho dos seus pais. Sabe o que eu aprendo aqui? O teu pai e tua mãe podem não ter uma vida abundante, podem ter vivido uma vida errada, mas a escolha é sua. Se você quiser viver como seus pais, você vai sofrer, porque muitas vezes os pais não é exemplo. Mas se você quiser mudar a situação, é só você buscar a presença do Senhor. E o que aconteceu com Ezequias? Ezequias, depois que foi rei, sabe o que ele fez? Ele mandou quebrar todos os altares pagãos que tinha na cidade. E ele pegou, reabriu o templo do Senhor e começou a buscar a presença do Senhor. Irmãos, quando nós buscamos a presença do Senhor, Deus começa a agir no nosso deitar e no nosso levantar. As coisas começam a fluir. Então, meu amado, busque a presença do nosso Deus, porque é o Deus que tem poder de transformar a tua vida. Você, jovem, pare do diabo colocar na cabeça dos jovens: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Que conversa é essa? Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família. Basta você tomar uma posição. Quando você faz isso, Deus começa a transformar o teu ambiente. Irmão, certas vezes eu vi testemunho de um jovem, e ele contando que ele viu o pai dele, chegava bêbado, batia na mãe, e ele colocou no coração dele: eu não quero ser como meu pai. Ele cresceu, começou a estudar, fez faculdade. Naquele tempo, naquela época era difícil, mas ele conseguiu fazer. Ele mudou a vida dele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ezequias tomou a decisão que ele viu que a idolatria estava corrompendo o povo, mas no momento em que ele se firmou, que ele foi rei, ele falou: não, comigo é diferente, as coisas vão ser diferentes. Irmãos, precisamos realmente buscar a presença do nosso Deus. Aí você fala: mas quando nós buscamos a presença do nosso Deus, não vai haver luta? Vai haver, porque depois que Ezequias fez isso daí, sabe o que aconteceu? O dia mau chegou para ele. A cidade lá de Judá é cercada por Senaqueribe. E Senaqueribe fala: fala lá para o rei lá que os reis das outras cidades, os deuses das outras cidades, não conseguiram impedir de eu conquistar. E antigamente, irmão, quando o exército chegava numa cidade, o que eles faziam? Eles cercavam a cidade inteira. Não entra e nem sai. Quando a comida acabar, nós entramos na cidade. Por quê? Porque o povo ia morrer de fome. O que Ezequias fez? Foi buscar a palavra de Deus. Só que Senaqueribe, sabe o que fez? Você está pensando que o seu Deus é igual aos outros deuses? Não vale nada. Nós vamos entrar, vamos saquear, nós vamos realmente roubar essa cidade, tomar essa cidade. Só que quando Ezequias vai
seus tutores para falar com Isaías, Deus usou o profeta Isaías e fala assim: avisa a Ezequias que se ele não é querido, ele vai voltar para a cidade dele, vocês vão tirar uma espada da cintura. Sabe o que aconteceu? Deus enviou o anjo, e naquela noite morreu 185.000 soldados. Deus deu livramento para o rei Ezequias, por quê? Porque ele foi justo diante do Senhor. E você, jovem, e você, irmão, não é justo diante do Senhor? Irmão, quando nós somos justos diante do Senhor, o inimigo até se levanta mesmo. Mas veja que o inimigo não vem afrontar nós. Ele atinge muitas vezes um querido nosso, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Mas só que ele levanta para cair no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos que fazer o quê? É buscar a presença do Senhor, é guerrear na presença do Senhor. A oração, meu irmão, tem poder de mudar a situação. Nós precisamos conhecer mais esse Deus. As experiências que nós temos com esse Deus é realmente buscar a face do Senhor. Aí chega no capítulo 38 que eu acabei de ler, uma enfermidade. Aí você pergunta, mas o homem tão justo tinha uma enfermidade? Segundo alguns estudiosos, fala que ele tinha uma úlcera, que ele não estava se alimentando direito, sentia muita dor. E quando o profeta chega para ele e fala assim: ó, conserta a tua casa. Aí você pergunta, mas não era um homem justo? Era, mas só que veio um outro rei de outra cidade e ele começou a mostrar tudo que ele tinha conquistado. Ele não estava dando glória a Deus, ele não estava falando assim: ó, foi Deus quem me deu isso aqui, ó, foi Deus quem me abençoou. Ele falou: não, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha o jardim que eu fiz, olha o tesouro que eu conquistei. Ele estava trazendo tudo que para ele, dizendo que como se fosse ele que tinha conquistado. Ele estava esquecendo do Deus que abençoou ele. Meu irmão, nunca esqueça do teu Deus. Se Deus te der uma casa, essa casa foi o Senhor que me deu. Se Deus te abençoou você comprar um carro novo, foi esse carro que o Senhor preparou para mim comprar. Irmãos, nós precisamos toda a honra, toda a glória dar para o nosso Deus. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Então, quando Ezequiel fez isso, ele se acometeu de uma enfermidade. Aí o profeta chega lá: ó, conserta a tua casa e você vai morrer. É interessante, irmãos, que a oração de Ezequias é muito linda. É como aconteceu com o filho, com a Kelly. Eu creio que o pastor orava assim também: Senhor, a filha é tua, tem promessa. Eu falo: Senhor, tem promessa, Pai, sobre a vida do meu filho. Eu não aceito isso, Senhor. O que está acontecendo? Entra com providência, meu irmão. E quando você começa a buscar a presença do Senhor, quando você acorda pela madrugada orando ao Senhor, clamando ao Senhor, meu irmão, no outro dia você vê a providência divina. Você vê que Deus muda o estado, Deus muda a situação. Basta realmente nós clamarmos. Foi o que aconteceu com Ezequias. Olha só, eu vou ler a oração que Ezequias fez. A oração dele é muito linda, irmãos. Aí ele disse assim, Ezequias orando: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você acha que Deus precisava dele orar assim para lembrar? Não, porque Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Mas ali foi um momento de humilhação diante do Senhor. Senhor, lembra do que eu tenho feito. Ele só faltou falar: Senhor, lembra de que eu tirei os altares, a qual meu pai tinha levantado outros deuses. Lembra, Senhor, que eu abri a porta da igreja, do templo, para que o povo voltasse a te adorar, a te glorificar. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas, de que aquele que buscar ao Senhor, nem nenhum faltará. Lembra-te, Senhor, das promessas sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Pois não, Senhor, volta lá. Para que, Senhor? Não já deu a sentença? O profeta Isaías era o único que não questionava Deus. Vá lá e fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E enquanto ele estiver vivo, ele não vai ver o mal que eu vou trazer sobre a cidade. Irmãos, vale a pena você seguir esse Deus. É esse Deus que nos tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Vale a pena você seguir esse Deus que no momento em que o cego lá de Jericó estava atônito, querendo, ele gritava o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, aquela multidão que estava com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, não estavam compreendendo o que o cego estava falando. Era promessa, porque Deus falou que ia trazer o Salvador de quem? Da linhagem de Davi. Então por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, quando ouviu aquilo ali, falou: opa, chama ele aqui, eu quero falar com ele. Aí quando o cego chega, fala assim: o que tu queres que eu te faça? Que eu venha Senhor. E Deus abriu sua mão. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É quando você clamar, é quando você falar: Senhor, eu quero melhor, eu quero conquistar, eu não quero passar o que o meu pai e minha mãe passa, eu não quero ser como meu pai e minha mãe. Não que eles sejam ruins, porque eles criou você, mas você pode mudar. Por quê? Porque você quer o melhor. Amém? Você não quer ter uma casa boa? Amém? Você não quer ter uma profissão boa? Amém? Então tudo isso, meu amado irmão, você conquista através da sua oração, de você buscar a presença do Senhor, de você falar: Senhor, eu quero um casamento abençoado, Senhor, eu quero criar meus filhos na tua presença. Quando você faz isso, Deus entra com providência, porque você está colocando a responsabilidade nas mãos do Senhor, você está colocando o seu futuro nas mãos do Senhor. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus no momento da aflição, no momento da angústia, é só você e Deus. Tinha alguém com Ezequias lá? Ele fez o quê? Virou e começou a falar com o Senhor. E a Bíblia fala que ele fez o quê? Chorou muitíssimo. Deus se compadece de um coração quebrantado. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Jamais o Senhor vai desprezar. Ana se derramou na presença do Senhor e Deus deu Samuel. E além de Samuel, ainda deu mais 5 filhos. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Você tem clamado pela sua família? Continue. Continue clamando pelo seu marido. Não vem na igreja? Continue clamando. Tem um testemunho da senhora também que eu vi. A senhora não fala assim já, aos seus 40 e poucos anos. Ela se converteu ao Senhor Jesus. E não era banco assim, era cadeira, ela contando. E ela chegava com a Bíblia dela, colocava na cadeira, sentava no ladinho ali, adorava o Senhor. As pessoas chegavam: está reservado? Está. Ninguém sentava do lado dela, porque toda vez que perguntava, tá. Aí o pastor olhou e viu a igreja lotada, só o lugarzinho dela e ela sentada lá. Ninguém sentava, o cara falava: não, está reservado. Terminava o culto, ninguém sentava. E aquilo ali incomodou o líder da igreja. Aí o líder da igreja terminou o curso, olhou para ela e falou assim: irmão, faz favor, vou falar com você um pouquinho. Pois não, faz tempo que você anda aqui, né? Vem congregar com a gente aqui, e toda vez o pessoal já vinha reclamar para mim que toda vez que você coloca a Bíblia lá, você tem sua Bíblia, você coloca outra Bíblia lá e fala que está reservado. Pastor, eu falo isso. Por quê? Ela falou: porque eu me converti ao Senhor e eu chego em casa, meu marido briga comigo porque eu vim na igreja, mas eu estou na promessa do Senhor que ele falou assim: eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Então a minha Bíblia está aqui porque eu creio que um dia Jesus vai trazer ele para congregar comigo aqui. Meu irmão, posso dizer uma coisa? Se
sabe que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador que os buscam. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, não pare de orar pela sua família, não pare de clamar. Nós temos um testemunho, meu filho, 20 anos hoje da igreja, e eu e minha esposa não passamos um dia sem orar. Senhor, nós não aceitamos isso, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele serve com a família dele, leva o filho para a igreja e adora o Senhor e glorifica o Senhor. Por quê? Porque Deus realmente ouve a nossa oração. Você precisa confiar. Mas tem muita gente que ora, quando não acontece nada, sabe o que faz? Para de orar. Ele me coloca na cabeça: não, para quê? Vai demorar muitos anos. Pare com isso, pare de orar. Não, meu irmão, é lá que você tem que orar. É no seu quarto, é falar: Senhor, tem promessa para minha casa, Senhor, tem promessa para minha vida, Senhor. O Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se está escrito, tem que se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e tem que se cumprir na vida do meu filho, ou meu filho, na vida da Kelly e na vida do Natanael. Está escrito lá que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras do Senhor nós já fomos sarados. Eu creio, meu irmão, que a Kelly, o homem e filho já estão curados pelo poder da palavra, pelo poder da oração. É você clamar. Eu creio que Natanael ali, Pai, em nome de Jesus, ele vai poder andar normalmente, não vai ficar nenhuma sequela. Então, meu irmão, profetiza. É profetizar sobre a tua casa. Meu jovem, você quer que tua mãe se converta, você quer que teu pai se converta, começa a orar. Pai, eu não aceito meu pai e minha mãe assim, Senhor. Eu quero que ele se converta, Pai. O que eu posso falar é somente chorar diante do Senhor. Mas a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver que vai mudar, que vai transformar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Então, querido, o rei Ezequias fez isso daí. Mesmo que ele tinha feito tudo, sempre chega um momento onde realmente, no decorrer da nossa caminhada, nós podemos exaltar o nosso coração. Aí eu que fiz isso. Ó. Lembra lá da Jim Swagger, né? Os maiores pregadores. Eu, quando era mais jovem, tinha meus 7, 8 anos, a gente ligava a televisão todo sábado de manhã na Band. Jim Swagger, igreja lotada. E certa vez, olha o testemunho dele. Cruzadas. Ele tem o Instituto Jim Swagger, que é a escola, sustenta mais de 1.000 crianças. E certa vez ele foi pregar numa cidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não estamos aqui, irmãos, é pela misericórdia do Senhor. Ele chegou na cruzada lá, estádio lotado. Aí um pastor colocou a mão no ombro e falou: ei, Tim, pois não? Rapaz, está lotado o estádio, tive que colocar telão aqui, ó, para poder o pessoal assistir. Aí ele pegou e falou assim: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Meu irmão, ele falou isso daí, não deu um ano, ele caiu na matéria com a secretária dele. Ali acabou o ministério dele. Irmãos, o orgulho faz Deus lembrar de Satanás. Então, passou-se o tempo, e depois, numa cruzada da igreja, onde ele não era mais pastor, estava sentado no banco, deram oportunidade para ele pedir perdão em cadeias nacionais, né, internacionais, na televisão, porque estava sendo filmado. E ele falou: eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque uma palavra que eu falei destruiu a minha vida.
Por quê? Porque ele deu lugar ao quê? Ao orgulho. Cuidado com o orgulho, meu irmão. Se Deus está te usando, glorifique a Ele. Se você é bom em algo que você faz, tudo é para a honra e glória do Senhor. Se você canta bem, Senhor, é para a tua honra, tua glória. Se você prega bem, Senhor, é para a glória do teu nome, é para o teu louvor. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado, porque o orgulho derruba pessoas. E Ezequias poderia se orgulhar, mas morrer mesmo. Não, ele se humilhou. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus que no seu tempo Ele te exaltará. É você se humilhar, é você falar: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Se não for tua graça, se não for tua misericórdia, Senhor, eu perecerei. Mas existe um Deus aqui nessa noite, meu irmão, que pode mudar qualquer situação da sua vida. Amém? Então vamos levantar, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o nosso Deus pode ressuscitar sonhos. Eu não sei por quanto tempo você está orando por algum familiar, por algum filho, por alguma filha, por alguém que você ama. Deus vai trazer essa pessoa. Amém?